Olá, turma do quinto ano. Hoje, na terça-feira, na aula de Geografia, nós vamos estudar um novo assunto, a biosfera. Peguem o livro de vocês e abram na página 38. Então, vamos lá na página 38, a biosfera. Então, a biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos. Nós já estudamos que existe a Terra, ela tem várias camadas. Nós estudamos sobre a atmosfera, que é a camada de ar que envolve e protege a Terra. Nós já estudamos também sobre a litosfera, que é a parte sólida da Terra, e a hidrosfera, que é a parte líquida da Terra. A biosfera, essa palavra vem do grego e significa bio, vida, e esfera, esfera, certo? E quando nós estudamos sobre a biosfera, nós também estudamos sobre onde os seres vivos vivem, certo? Os seres vivos, eles vivem em seu habitat natural. Os elefantes, nós podemos observar nessa figura que eles vivem na floresta. Os ursos, eles moram em locais gelados, né? Nas geleiras, nas zonas polares da Terra. Temos os leões, os tigres, que também vivem na floresta, nas savanas. Temos abaixo a figura, tem o urso, as raposas, os veados, que eles vivem em locais montanhosos, que aí ele tem a moradia dele nas montanhas, entre as árvores. E temos também os animais aquáticos. O habitat dele vai ser os oceanos, os rios, os mares, certo? Então, habitat vai ser o meio ambiente, o ambiente natural onde os seres vivos vivem. Vamos para a próxima figura. Ecossistema vai ser o sistema que inclui os elementos vivos e não vivos, o meio ambiente e as relações que estabelecem entre si, certo? Os animais, eles e todos nós devemos ter essa relação com o meio onde vivemos. O ecossistema, ele está formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações com o meio, como os animais, as plantas e os seres humanos. Aí aqui na figura tá mostrando, olha, as plantas, né, são seres bióticos, temos os animais, temos também os fungos, certo? Esses são os fatores bióticos. Os fatores abióticos são fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, como a água, temos também o solo, o gelo e o vento, certo? Aí na figura dá para vocês observarem os fatores abióticos. Todos esses fatores, eles têm que estar em equilíbrio. Por quê? Quando existe um desequilíbrio, né? A natureza, ela vai ser o quê? Afetada. Nós temos os seres humanos. Os seres humanos são os únicos seres que conseguem se adaptar aos ambientes bastante diversos. Por exemplo, se for em um local frio aqui, como estamos vendo nessa figura, certo? Ele vai construir uma casa, uma moradia, que ele seja protegido do frio,
Aqui na outra figura vemos muitas casas em cima de um rio. Essas pessoas que queriam morar nesse local, eles se adaptaram ao meio. Então, na margem do rio, eles construíram casas, palafitas para morar, em casas de madeira. A figura mais abaixo, temos a figura da oca, dos índios. Então, eles colocaram palhas em cima dessa moradia deles para se protegerem do calor do sol. E na outra figura, as pessoas desmataram, que aqui tinha uma floresta, eles desmataram e construíram os prédios para que eles pudessem viver. Então, o ser humano, ele é o único ser que ele se adapta ao meio onde ele quer viver, certo? Vamos lá. Quando o homem ele começou a construir as cidades, a mudar o meio ambiente, algumas ONGs pensaram, né, na necessidade de ter algumas reservas ambientais. Então, esses daqui, a figura, os hotspots, eles representam as áreas com grande concentração de biodiversidade, sendo prioridade para a preservação e conservação. Nesse planisfério, ele mostra, né, aqui com esses números, várias reservas ambientais espalhadas pelo mundo, porque com a ocupação humana, né, os animais eles começam a entrar em extinção. E esses locais aqui marcados de vermelho com esses números são os locais onde esses animais eles são protegidos. A sua moradia, o seu habitat não é destruído pelo ser humano. Ele é protegido. No Brasil, nós temos também reservas ambientais, certo? Aqui é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e ele é um patrimônio mundial. Aqui está a reserva de vários animais, de várias espécies que estão em extinção. E aqui elas são protegidas, né, do homem, né, da destruição, da caça e pesca. Então, nesse local, eles conseguem se reproduzirem. Vocês deem mais uma lida no conteúdo e vamos fazer a atividade da página 40. Abram o livro de vocês na página 40 para fazermos o exercício. Primeira questão. A biosfera é a camada em que encontramos seres vivos presentes na... Aí tem a primeira alternativa, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Será que encontramos nesses três? Exosfera, estratosfera e ionosfera. Endosfera, cratosfera e hidrosfera. Atmosfera, litosfera e limosfera. Então, vocês irão marcar a alternativa correta. Segunda questão. Lê as afirmativas sobre a biosfera e marque a incorreta. Então, vocês irão marcar a errada. Primeira frase. É a camada da Terra onde encontramos vida. A biosfera não inclui o habitat dos seres vivos. Nela encontramos vegetais, animais, solo, ar, água e luz do sol. Nela estão os seres vivos e os elementos que compõem o local onde eles vivem, certo? Então, vocês irão marcar somente a afirmativa incorreta, a errada, certo? Dê uma lida no conteúdo e aí vocês irão descobrir a que está errada aqui. Terceira questão. Como podemos definir ecossistema?
também no conteúdo tem, certo? Que aí o ecossistema vai ser o sistema, né, de seres vivos e o meio ambiente e a relação que esses seres vivos ele tem com o meio onde vivem, certo? Vocês dêem uma olhadinha no conteúdo. Na quarta questão, observe a cena abaixo e liste os fatores bióticos e abióticos presentes. Aí vocês irão olhar essa figura. Aí nós temos os elementos bióticos. Vocês vão olhar os seres vivos, as plantas, né? Então, o macaco, as plantas, a onça, os índios, certo? O tucano, eles vão ser o quê? Os seres bióticos. E os abióticos? Os abióticos, né? O sol, o rio, o vento, ó. O vento, eles são abióticos. A rocha ou pedra são seres abióticos. Quinta questão. Cite exemplos de mudanças positivas e negativas realizadas pelo ser humano na biosfera. Quais foram as mudanças positivas? No conteúdo também tem, né? A agricultura, o homem ele planta para, né, se alimentar. Isso é positivo. Aí você pode colocar aqui, certo? As mudanças negativas. O desmatamento para a construção de cidades, e isso é uma mudança muito negativa, porque vai destruir o habitat dos animais, certo? Agora, vocês virem a página para a página 42, e aí temos a sexta questão. Em sua opinião, é realmente importante conservar a biodiversidade? Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Você tem que responder de acordo com o assunto, mas também é uma resposta pessoal. O que são hotspots, certo? Tem a definição, eu mostrei na imagem, tem a definição e no livro também. Oitava questão. Com suas palavras, explique por que o ser humano consegue viver em praticamente todos os lugares do planeta. Porque o ser humano ele consegue se adaptar, ele modifica o meio para que ele possa sobreviver, certo? Se ele tiver que construir uma casa para protegê-lo do clima frio ou quente, ele vai construir. Vocês dêem uma lida novamente e tentem responder essa questão. Na nona questão, observe novamente o planisfério com os hotspots apresentado nesse capítulo e informe quantos e quais são os que estão presentes no Brasil. Você vai dar uma olhada lá no planisfério e lá tem os números. Você olha aquela parte da América do Sul, mais embaixo do planisfério, e aí você vai dar uma olhadinha quantas reservas, né, o Brasil tem. Décima questão. Classifique os fatores abaixo em abióticos e bióticos, certo? Aí tem A, vai representar os abióticos e B, os bióticos. Aí você vai pensar aqui, ó, gelo, ele é abiótico ou biótico? Aí você vai colocar A ou B. Assim vocês farão nas outras opções. 11ª, pesquise em revistas, jornais ou na internet uma reportagem sobre a prática da biopirataria e faça um resumo abaixo, emitindo ao final a sua opinião sobre o tema. Então, a biopirataria, ela vai ser o desvio ilegal dos recursos naturais, seja fauna ou flora.
Então, essas pessoas que pegam os animais na floresta e começam a comercializar esses animais, vender por altos valores, e isso é biopirataria, certo? Então, vocês irão fazer essa pesquisa e depois vocês vão colocar a opinião de vocês, se é uma coisa boa ou ruim para o meio ambiente.